peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Essa aqui é as da Mas abertura, nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu Já tá posso transmitindo ali. confiar, pois todo o tempo, meu Deus, comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre só, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo, meu Deus, comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará, estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mar me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder, pra
bastante ouvir. Eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar. Senhor, bom dia, querido ouvinte, meu irmão, que Deus abençoe a todos. Estamos novamente no ar. E hoje é um dia muito especial, 3 de março de 2019. Nós começamos esse programa. Era um domingo também. Então, estamos aniversariando hoje. E hoje temos um privilégio aqui. Temos o pastor Ivan conosco para comemorar esse dia tão importante, né? Do início desse programa. Todos são bem-vindos e nós estamos aqui porque desejamos estudar o Sagrado Livro com você. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Só acertar o microfone aqui, né? Mas é sempre um privilégio nós estarmos juntos, né? Nós sabemos que Deus está conosco a cada dia, a cada momento, então que nós possamos compreender a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus a cada dia, a cada momento. É muito bom nós termos um tempo para reflexão, para parar um pouquinho, para pensar a respeito da palavra de Deus e como Deus tem falado conosco, tem nos ensinado, nos instruído, assim como a música inicial fala, para que nós tenhamos paz, né? E em Cristo nós temos paz em meio às tempestades. Tem tanta tempestade nesse mundo, né? E nós estamos em paz. Só um minutinho, Major. É que o seu microfone é esse microfone. Tem que voltar para cá. A questão é o cabo aqui, ó. Vem aí na mesa, por favor. Está funcionando? Aí. Aceita também. Vamos fazer diferente, então. Vamos usar isso aqui. Aí, Major. Então, para começarmos o nosso estudo da Bíblia, vamos fazer uma pequena oração antes do início. Querido Deus, estamos aqui desejosos de ouvir a Tua santa palavra. Fica conosco, que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos ilumine e nos ajude a compreender os desejos do Senhor para a nossa vida. Nós pedimos com perdão de nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Neste trimestre, estamos estudando o livro de Salmos, né? E hoje nós vamos ver quais são as lições do passado importantes para nós. Lições do passado. Tem um texto aqui que a gente coloca para memorizar, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez. É o Salmo 78. Nós vamos estudar o Salmo 78 nesta manhã, né? Com mais detalhes, né? Porque esse texto, ele tem uma coisa muito importante, ele serve para relembrar, né, o que passou e também para transmitir às novas gerações. Exatamente. Quando nós falamos a respeito do Salmo 78 e na proposta do estudo, as lições do passado, o que nós temos que observar em primeiro lugar? Nós temos que observar a nossa vida. Sempre que nós olhamos para a Bíblia ela está nos apresentando, ela está nos ensinando questões da nossa vida, como nós devemos crescer com qualidade de vida, como nós podemos alcançar a paz. Agora, nós vivemos num mundo onde Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas temos que vencer o mundo. Como? Aí vem o apóstolo João e fala: o que vence o mundo é a nossa fé, é aquilo que nós acreditamos. Só que nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos
olhar para as aflições de uma maneira tão negativa que venha a nos abater, a nos desanimar, né, com relação à nossa postura de vida. Ou seja, nós não podemos deixar o problema do passado desanimar com relação ao futuro. Porque o passado, por mais difícil que tenha sido, ele foi de aprendizado. E esse aprendizado eu posso aplicar para melhorar o meu futuro. Então, é essa perspectiva do aprendizado, do crescimento que nós temos em Deus. E a cada dia nós compreendemos que temos dificuldades humanas, limitações humanas, mas Deus vai nos ensinando como viver melhor, viver bem, viver em paz, apesar das aflições desse mundo. Então, nós podemos e devemos, então, relembrar as lições do passado, né? Sim. Porque o passado de Israel, embora seja muito distante de nós, numa cultura muito diferente da nossa, mas ele tem aprendizado para nós também. Com certeza, né? Sim. A questão do passado de Israel, quando a gente fala, né, a respeito do passado de Israel, é porque Israel tem um passado, vamos dizer, uma história de muito sofrimento, de muita dor, de muito pesar, né? Mas as pessoas, elas aprenderam a sobreviver. Afinal de contas, viver num deserto não é fácil, né? Com certeza, né? Não é um lugar muito agradável. Sem água. A gente que vive com todo conforto, o ar-condicionado, num lugar quente, né? A gente já estranha, a gente já reclama, né? Aí se a gente morasse num deserto, em tendas, né? Como que a gente conseguiria viver? Como é que a gente conseguiria passar as dificuldades de um lugar com calor excessivo, sem o conforto de um ar-condicionado, por exemplo, ou de uma cama macia, com alimento escasso e principalmente com falta d'água, né? Como que a gente vive em relação a isso? É assim que Israel vivia, mas ele vivia na presença de Deus, né? Grato e buscando a Deus a cada momento, aprendendo com as lições da dificuldade e buscando crescimento espiritual. Então, uma vantagem que eu vejo nesse passado de Israel é que não haviam obesos lá, não é? Então, né? É que quem tem esforço físico dificilmente entra nessa questão da obesidade. Se nós olharmos fotos de 30, 40 anos atrás das pessoas na praia, nós vamos ver que a maioria são magros. Era dificilmente ter um obeso ali no meio. Por quê? Porque os trabalhos eram muito braçais, um trabalho muito manual. Você não tinha colheitadeira de cana, por exemplo, né? Você tinha gente ali cortando cana e era um trabalho dificultoso. Meu avô foi cortador de cana, né? Então era um trabalho difícil, um trabalho pesado que tem um desgaste, né? Uma queima de calorias muito grande. E viver num lugar árido é assim, né? Viver num lugar árido é ter mais esforço, obrigatoriamente ter mais esforço. Então, mas uma das questões a respeito dessas lições do passado é a incansável fidelidade de Deus, né? A gente pode ser infiel, mas Deus... A palavra de Deus nos diz isso, né? Se nós somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Né? Então, quando a Bíblia coloca essa postura de integridade, de fidelidade divina, nós só temos a agradecer a Deus, né? Agora, muitas vezes, na nossa imaturidade, nas nossas dificuldades, né, nós caímos na murmuração, reclamamos de tudo, né? Ao invés de buscarmos soluções, né, tem pessoas que simplesmente entram nessa questão da murmuração, da reclamação, e vão passar assim a vida inteira. Um texto que me chama a atenção, quando eu falo disso, é o texto de Lamentações. Lamentações, capítulo 2. Desculpa, capítulo 2 não. Lamentações, capítulo 3, né? O versículo 19 a 21,
ele diz assim, ó, lembra-te da aflição, da minha aflição. Ele está fazendo uma oração a Deus, né? Então ele fala, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e os abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Então, olha a oração que ele está fazendo diante de Deus. Ele está falando, Deus, olha, a minha aflição, o meu pranto, o meu choro, aquilo que é negativo dentro de mim, está muito forte, né? Então, Deus, né, cuida de mim. Eu preciso do seu auxílio. Quando ele coloca aqui essa expressão, a minha alma continuamente recorda e se abate, o que ele está falando? Ele está falando que ele está lembrando do sofrimento do passado e esse sofrimento não está vindo para ele como aprendizado, né? Ele está vindo em forma de tristeza, Só dor, né? dor, depressão, angústia. É assim que está vindo a memória para ele. Mas o pedido que ele faz a Deus é que Deus, com o seu poder, com o seu ensinamento, com a sua postura divina, ensine ele a agir diferente. Então ele termina a oração e fala, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, que o Senhor me mostre que o meu futuro pode ser diferente. A esperança, ela está para frente, né? A memória está para trás, mas a esperança está para frente. Então, Senhor, me ensine a aprender com o passado, para eu poder trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é isso? Olha, isso aqui eu já aprendi, que se fazer assim não dá certo. Eu não vou fazer no futuro. Esse aqui deu certo, então vamos lá. Né? Vamos repetir o que deu certo. Vamos repetir o que deu certo. Einstein, ele fala, tem uma frase atribuída a ele, que é insanidade a pessoa fazer a mesma coisa da mesma maneira que deu errado e achar que vai dar certo. Isso é insanidade. Se ele fez, deu errado, não precisa fazer igual de novo, vai dar errado de novo. Você pega uma receita de um bolo, uma receita de qualquer alimento, você fez a receita, não deu certo, se você fizer do mesmo jeito, não vai dar certo de novo. Você tem que corrigir o que está de errado para poder dar certo, né? Então, é essa perspectiva que Deus ele quer nos ensinar como lições do passado. Lições do passado. Né? A lição do passado é o quê? Para que eu aprenda com meus erros, aprenda principalmente com os erros dos outros, né? Porque aprender com os erros dos outros é bem melhor do que aprender com os próprios. É, inclusive, mais inteligente. Mais inteligente, né? As pessoas falam, né? Que aquele que é inteligente aprende com os erros dos outros, né? Aquele que é menos inteligente aprende com os próprios erros. E aquele que não tem inteligência não aprende nunca. Vai repetir sempre o errado. Vai repetir sempre o errado e achando que uma hora vai dar certo. Né? A questão é, eu tenho que olhar para o passado, que é o que ele fala aqui no texto de Lamentações 3:19, olhar para o passado, olha, eu estou olhando para a minha aflição, para o meu pranto, para o meu abismo. Abismo é aqueles momentos... Né? De queda profunda, de queda profunda, os momentos de vale, como a gente fala, né? Os momentos de veneno. Ó. Veneno, o que faz um veneno? Mata, né? Ou deixa pelo menos aleijado, né? Deixa doente. Vai fazer um estrago. Algum estrago vai fazer. Então, veneno é aquilo que está me matando. Ou seja, tem coisas que as pessoas insistem em fazer mesmo que aquilo esteja matando. Por que tem pessoas que fumam? Por que tem pessoas que ingerem bebidas alcoólicas de maneira desregrada? Por que tem pessoas envolvidas com drogas ilícitas? Né? É veneno. Ele sabe que ele está se matando. Mas a Bíblia, em Provérbios 31, tem uma coisa muito interessante sobre essa questão, por exemplo, da bebida alcoólica, que a Bíblia, ela... em várias vezes ela fala, ela orienta para que as pessoas não consumam bebidas alcoólicas. Agora, em Provérbios 31, o texto fala uma coisa muito interessante. Ele fala, a bebida forte, a bebida alcoólica,
ela é próprio daquele que tem muito problema e bebe para esquecer, Ah, sim. né? Então, ela, vamos dizer, ela quer acabar com o problema acabando consigo mesmo. Isso não é uma coisa inteligente a se fazer. É por isso que o próprio texto de Provérbios 31, ele fala, não é próprio dos reis, né? Não é próprio beber em vinho e nem desejar bebidas alcoólicas, nem desejar bebida forte, o termo que ele usa ali, né? Então, para uma pessoa que tenha postura cristã, racionalidade, uma pessoa que tenha integridade dentro da palavra de Deus, ele nem deseja esse tipo de coisa. É isso que o texto está falando. Ele nem se apega a esse tipo de coisa porque ele não precisa de bebida para se alegrar. Ele não precisa de drogas para esquecer os seus problemas. Pelo contrário, chegou o problema, eu vou enfrentar, Deus vai me dar sabedoria para vencer e tudo vai ficar bem. Enfrenta com positividade, né? Com positividade e com posicionamento, né? Porque o que está faltando muito na humanidade hoje, irmã Jo, é posicionamento. A Não é? pessoa não se posiciona. Ele não se posiciona, ele simplesmente vive, eu falo que ele vive na teologia de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Então vai vivendo um dia de cada vez, como dá, do jeito que tá bom, nada vai mudar, é um conformismo muito grande. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele fala, não se conforme, né? Não se conforme com esse mundo, transforme pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Nossa, vontade de Deus. São né? 3 predicados muito importantes, né? Boa, agradável e perfeita. E perfeita. Né? Então, se a proposta de Deus é que a gente tenha uma vida boa, agradável e perfeita, por que que as pessoas insistem em buscar o mal? Agora, pela manhã, eu fiz uma publicação no Facebook de algo que eu achei interessante no Instagram, e as redes têm esse link, né? E é um padre que ele está falando a respeito do Big Brother, né? E o que ele está falando é muito coerente, por isso que eu repostei. Eu não costumo repostar nada da internet, mas isso é muito interessante, o que ele traz a reflexão, e eu repostei ali. E ele fala, olha, é inadmissível, incabível uma pessoa que tenha o mínimo de integridade acompanhar um programa que denigre a imagem humana, que não tem nada de construtivo, são pessoas fazendo conchavos, pessoas apresentando o pior do ser humano, né? E quando não se aguenta mais, toca uma sirene ou um telefone ou alguma coisa, né? E eles promovem uma festa para amenizar os problemas. Na festa se bebe, se cria mais problemas ainda, né? Então, ele é um programa que mostra, né, a totalidade da degradação humana, né? E é um dos programas que tem mais audiência, né? Então, por que que a pessoa quer se ver, né, ali representada por alguém que está denegrindo a imagem do ser humano, a imagem dele mesmo daquela maneira? Isso não faz sentido. Agora, aquilo que é construtivo, aquilo que é bom, aquilo que é respeitável, né? Daí a pessoa não quer assistir. Ele não quer Acha ver. que é chato, né? É chato, ele não quer ver um bom programa, ele não quer fazer uma boa reflexão, né? Isso ele não quer. Por quê? Né? Porque a maldade e a corrupção do pecado atrai. É simples assim, né? O ser humano é corrompido. Então, só que se ele continuar nesse passo, né, o prejuízo é presente e o prejuízo maior será das gerações futuras. Porque vai cada dia diminuindo mais a questão da dignidade humana, né? Exatamente. Cada dia vai diminuindo mais. Por quê? Porque vão se perdendo os conceitos, preceitos, valores, né? Os valores morais, valores éticos, valores familiares.
todos os princípios e valores que Deus, há milhares de anos, fez questão de registrar na Bíblia, para que todo ser humano possa ter uma vida boa, agradável e perfeita, estão sendo simplesmente destruídos. E as pessoas estão simplesmente aceitando, né? Recebendo, usando a expressão do apóstolo Paulo em Romanos 12, se conformando, né? E a lição do passado é exatamente para a gente fazer diferente. Não se conformar, né? Começar a reconstruir alguma coisa que, se as gerações passadas destruíram alguma coisa, nós temos que pensar em reconstruí-las. E essa possibilidade de mudança é isso que Deus nos mostra. Se o casamento dos seus pais não deram certo, o seu pode dar. Se você teve uma formação na sua construção familiar, você construindo a sua família pode fazer diferente. Se você não teve uma boa educação acadêmica, você pode oferecer uma boa educação acadêmica para os seus filhos. A possibilidade do futuro é sempre melhor quando se aprende com o passado. Agora, quando a pessoa não aprende, né? Aí é difícil, né? E quando ela não está disposta a receber o aprendizado, aí que é o problema maior, né? Porque a pessoa, Deus, ele não vai invadir a pessoa. A pessoa tem que abrir a sua mente, abrir o seu coração, deixar ser instruído. O texto de 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, né? E apta, né? Para a instrução, para a correção, para o ensino, né? Para que o ser humano seja o quê? Para que o ser humano seja instruído, né, em toda boa palavra, para toda boa obra, né? Então, toda a escritura, de Gênesis até Apocalipse, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil e apta. Com certeza, né? Agora, não adianta a Bíblia ser o livro mais vendido do mundo e ser o menos lido. Né? Então, o salmista está convidando a gente a examinar essa história passada de Israel, não apenas como uma coisa assim do passado, mas ele diz que a história do passado também pode representar a nossa história. Né? Sim, nós não podemos olhar para a Bíblia, né, que é isso que a irmã está dizendo, a gente não pode olhar simplesmente como um livro de história para conhecer o que aconteceu no passado. Conhecer o que aconteceu no passado, né, serve para nós aprendermos não fazer a mesma coisa no presente e no futuro, né? Os historiadores, né, as pessoas que são profissionais da área de história, os historiadores, eles usam uma frase que é muito pertinente, muito própria. Eles falam assim, quem não conhece história, repete. Né? Porque repete o passado que foi ruim, né? E repete o que é ruim, se pelo menos repetisse o que é bom, né? Mas quem não conhece história, repete. Quem não conhece aonde a maldade do ser humano chegou, né, vai se tornar tão mal quanto. Quem não conhece o mal que fez a perda de princípios e valores, a falta de espiritualidade, a falta de relacionamento com Deus, independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo religioso, quem simplesmente abandona Deus é porque não conhece o prejuízo que já foi isso no passado. Então, uma coisa importante dessa fala é o seguinte, nós temos que começar a olhar para cima e para dentro de nós, né? Introspectivamente. Tá? Exatamente, olhar para cima e olhar para cima com submissão. Né? Não é só olhar para contemplar, não. Né? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Não, eu olho com submissão. Né? Eu aceito a orientação de Deus, eu aceito a palavra de Deus, eu aceito os mandamentos de Deus,
É o que eu sempre falo, cada denominação ela tem a sua maneira de interpretar a Bíblia. Nós temos diferenças doutrinárias em cada denominação pela interpretação que fazemos. Por quê? Porque toda interpretação está atrelada ao conhecimento, né? Quanto mais se conhece, mais vai se interpretar de uma maneira coerente a palavra de Deus. Então, a nossa busca de crescimento é pelo conhecimento, para que nós possamos interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas. Este é o propósito. Mas, assim como uma criança que começa a ler e escrever, e até ela chegar a um nível universitário, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é um processo longo, o aprendizado espiritual também é, né? Também tem as suas fases, né? Tem. Então, não é todo mundo, né? Por que existem tantas igrejas, tantas denominações? Porque cada um está numa fase de aprendizado. E dentro daquela fase, no local em que ele está sendo abençoado, ele está sendo cuidado, ele está guardando os princípios e valores que ele conhece até ali. Mas daí vem Deus em Oséias 6,3 e fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O problema do ser humano é que ele só quer fazer a primeira parte, conheçamos. O prosseguir em conhecer é que está sendo o problema. Porque é como você colocar uma criança no pré-primário e ele ficar ali com 50 anos de idade e não querer sair, né? E normalmente a criança quer aprender mais, né? E, aliás, isso não é só uma referência ilustrativa, não. Nós vemos hoje adultos que moram com os pais porque não conseguem autonomia. Então, esse é um problema que nossa geração não teve. A nossa geração saiu, lutou e conseguiu se libertar sozinho, né? Eu lembro de quando eu era jovem que a gente saiu e foi atrás e conseguiu. A questão é que, como as pessoas têm falado hoje, as gerações fortes na integridade geram gerações fortes na integridade. As gerações com falhas de integridade vão gerar gerações com falhas de integridade. E essa geração falha de integridade, ela não é mais uma geração forte, ela é uma geração fraca. E essa geração fraca não é autossuficiente, né? E ela está gerando uma outra geração que é pior do que ela. Né? Geralmente vai decaindo. Vai decaindo. E aí o que acontece? Aquele que se mantém forte, se mantém na sua integridade, na sua fidelidade, ele vai buscar crescimento. O outro estabiliza. E quem estabiliza vai ficando para trás. O que vai acontecer? Cada vez mais a desigualdade social vai ser natural. Né? Por quê? Porque aquele que é forte, ele vai simplesmente oprimir o outro que estagnou, que não saiu da onde, né, ele se posicionou. E aí, né, fala, mas a vida não me deu oportunidade. A vida não dá oportunidade para ninguém. Você tem que buscar, né? Você tem que buscar a oportunidade. Você tem que, né, se empenhar para alcançar os seus sonhos, você ter as suas conquistas, né? Porque a vida não vai te dar nada, não. A vida vai te dar doença, vai te dar umas coisas ruins que a gente não queria receber, mas ela dá. Hoje em dia está desse jeito mesmo, né? Mas, continuando o raciocínio nosso aqui das lições do passado, o Salmo 105, ele fala de lembrar a história e o louvor a Deus. No Salmo 78, o salmista lembrou várias etapas, né? As etapas desde a saída do Egito, depois o caminhar pelo deserto e a instalação na Terra Prometida, que era uma coisa que Deus estava prometendo. Mas agora, no Salmo, lá, ele lembrou coisas ruins também, né? Não lembrou só coisas boas. E agora, no Salmo 105,
Ele lembra mais as coisas boas, né? Ele É. não lembra só as coisas ruins. Vamos dizer, é a resposta da oração aqui de Jeremias, De Jeremias. né? Ele começa a trazer às memórias o que foi de bom, porque o que é de bom traz esperança. Isso. E o que é de bom? Vamos lá, né? Isso é muito importante. Como é que eu identifico o que é bom? Jesus, por exemplo, na última ceia, ele saiu para ser crucificado e ele deu graças ao Senhor porque isso é bom, né? A gente identificar o que é bom, nem sempre o que é bom é agradável, porque crescer dói, né? Crescer incomoda. Incomoda em todas as nossas épocas, né? Quem cresceu em estatura sentiu dor no corpo, teve o incômodo de ter que trocar de roupa, né, várias vezes, é sapato que não serve. Quem tem filho, criança, sabe disso. Sabe muito bem como é que é isso, as fases, né? Então, ele tem que ir se adaptando, ele tem que ir se modelando. Quando ele chega à sua fase adulta, ele fala, ai, que bom, parei de crescer. Né? Parou nada, começa a crescer para os lados, né? Não cresce mais para cima, mas para os lados. E continua o mesmo problema, a roupa tem que aumentar. E, tudo. E aí, né, muda. Agora, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que não relaxar a ponto da circunstância me dominar e tenho que aprender a lidar com aquela situação de maneira que esse desconforto me traga aprendizado, né? Me traga o crescimento. Né? Na filosofia, a gente usa uma expressão que é bastante conhecida, que é ostra feliz não produz pérola. Né? É, porque a pérola vem... A pérola ela vem de um incômodo, incômodo, né, da ostra. Até um grão de areia ali, um pouco de areia entra na ostra e a ostra fica tentando colocar aquilo para fora e no jeito, né, que ela faz é aonde se forma a pérola. Então, concha feliz não produz ostra. Ela não vai produzir nada de valor, né? Então, o ser humano também é assim. Você quer ser uma concha feliz, você não vai ter pérolas. Né? Então, para ter pérolas, você tem que se empenhar no estudo, no crescimento, no conhecimento e, acima de tudo, na sabedoria divina. Salomão, filho de Davi, ele em Provérbios capítulo 4, quando ele lembra do seu pai e da sua mãe, ele traz uma memória bastante interessante. Ele fala ali, olha, eu lembro da minha mãe, eu era o único enterro diante dela, ela cuidava de mim, mas eu lembro do meu pai. E o meu pai, ele falou para mim assim, né? Quando você tiver a oportunidade de ter alguma coisa, obtenha sabedoria, porque ela vai te guiar e te proteger. Né? Então, é interessante, porque a sabedoria protege. Ela guia e ela protege. Uma pessoa sábia evita muitos problemas, né? Então, ela guia e ela protege. E isso ficou um ensino tão enraizado em Salomão, que quando Deus ofereceu para ele a oportunidade de ele escolher alguma coisa, que ele poderia escolher qualquer coisa do mundo, ele escolheu a sabedoria. Falou, a única coisa que eu quero é sabedoria, porque ela vai me guiar e vai me proteger. Quem é sábio alcança tudo que ele se propõe dentro da sua vida. Que coisa, né? E hoje em dia, a nossa geração, nós precisávamos procurar mais a sabedoria do Senhor. Sim, cada vez mais. Aliás, né, essa busca, né, o conhecimento de Deus, né, o princípio da sabedoria. Sem Deus, eu não vou ter sabedoria nenhuma. O homem quer ser muito sábio, a Bíblia fala isso, né? Quer se estribar na sua própria sabedoria, quer se apoiar, né? O estribo ali de subir no cavalo, quer se apoiar na sua própria sabedoria. E a sabedoria humana, ela é muito rasa. Né? Mas a ciência avançou muito. Sabe como é que a ciência avançou muito? Mais estudando a Bíblia e vendo as suas ações e reações. As grandes embarcações, por exemplo, nós temos histórias sobre isso, né? Elas foram feitas a partir da observação da Arca de Noé. Então,
E Noé não era marinheiro, não tinha nenhuma experiência, mas Deus deu todas as dimensões e ele produziu o maior barco desse mundo, né? Exatamente. A questão é que quem segue as orientações de Deus, usando ali a analogia de Noé, quem segue as orientações de Deus não vai apenas viver bem, ele vai ser salvo, né? Ele vai alcançar a salvação. Agora, o ser humano, hoje, ele tem que buscar a salvação de muita coisa. A salvação do egoísmo, da egolatria, a salvação do orgulho, da prepotência, da autossuficiência plena, porque ser autossuficiente para a vida é uma coisa. Ser autossuficiente achando que não preciso de Deus é outra. E aí está muito enganado, né? Porque todo mundo precisa de Deus. Todo mundo precisa de Deus, né? E Deus cuida até daquele que não acredita nele, né? E mesmo quem, o ateu, né, no caso, a ateia, que faz essa declaração, eu não acredito em Deus. Ele pode não acreditar, mas ele vive debaixo dos princípios e valores, né? Porque todos os princípios e valores do bem que existem na família e na sociedade são princípios que vieram de Deus. Porque foi Deus que instituiu a família e a sociedade. Com certeza. Quando a gente pega a Constituição brasileira, já fiz isso. Os princípios que estão lá ditos estão todos na Bíblia. Então, a própria nação está baseada em princípios que Deus criou, né? Sim. Agora, nós temos que tomar cuidado com essas reflexões, com essas posturas, para que a gente não tenha muito aquele problema de lembrar da história com arrependimento. Né? O arrependimento tem que ser da nossa postura errada, né? Não de lembrar do que fez certo e arrepender, né? Você sabe que as pessoas estão falando, as pessoas que têm mais de 40 anos de idade hoje, elas estão dando graças a Deus que na época delas não tinha celular. Né? Porque não foi gravado as bobagens que elas fizeram. Né? Ninguém colocou na rede social, né? Ninguém sabe o que essa geração aprontava. Na verdade, essa geração aprontava bem menos do que se apronta hoje. Mas alguns aprontavam bastante e muitos carregam hoje ainda esse peso do arrependimento. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa forma, eu não deveria ter tomado essa postura, não deveria ter falado essa palavra que ofendeu tanto, não deveria ter tomado essas atitudes onde eu perdi minha família, perdi os filhos, né? Então, essa questão do arrependimento, eu não deveria ter feito, né? Isso é muito doloroso para o ser humano quando ele não tem a perspectiva do aprendizado e não conhece a dimensão da graça e do perdão de Deus em Cristo Jesus. Porque existe uma coisa que é muito interessante em Deus e as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Não há nada que eu faça na vida que vai fazer Deus me amar mais. Nada. E não há nada que eu faça na vida que vai fazer Deus me amar menos. Ele vai me amar o mesmo tanto. O mesmo tanto. O amor de Deus, ele é constante, ele é contínuo, ele não tem essa flutuação, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um filho, né? O filho fez alguma coisa boa, o filho tem uma boa formação, uma boa educação, né? O pai ama esse filho, a mãe ama esse filho, não é assim? Né? Nossa, como os pais sempre amam, né? Sim. Agora, se o filho, infelizmente, for para a criminalidade, se transformar num ladrão, num assassino, esse pai e essa mãe, ele vai deixar de amar esse filho? Não. Ele não vai deixar de amar. Não. Né? A diferença é que, quando o filho vai para o bem, ele promove alegria. Quando o filho vai para o mal, ele promove tristeza. Mas o amor verdadeiro permanece. Esse permanece. Então, a nossa relação com Deus é isso. Quando a gente faz o que Deus não se agrada, nós entristecemos a Deus, mas ele não deixa de nos amar por isso. Pelo contrário, ele continua nos amando, é por isso que ele tenta nos resgatar.
Ele tenta nos trazer de volta. Então, nada que eu faça vai fazer Deus amar menos. Mas isto não é liberdade para ofender a Deus. Porque se eu amo também, eu não vou querer ofender quem eu amo. Né? Eu falo que tem pessoas na nossa vida humana, tem pessoas que nós não temos o direito de decepcionar. Nós não temos o direito de entristecer. Um filho, uma filha, não tem o direito de entristecer a sua mãe e seu pai. Infelizmente, às vezes acontece. Mas não deveria ser assim. E quando acontece, peça perdão, volte atrás, se arrependa, né? E siga com a vida dali para frente, porque o seu pai e sua mãe não vai te amar menos pelo que você faz, mas ele vai se ofender, ele vai se entristecer, né? Ele vai ficar decepcionado. E esses sentimentos Deus também tem. Ele também se entristece, ele também se decepciona, né? Mas ele nunca vai deixar de te amar. Ele sempre vai buscar esse resgate. Sempre vai buscar o resgate, né? Sempre vai buscar a pessoa, né? Então, Deus usou uma parábola da videira, né? Exatamente para mostrar esse Pra amor. mostrar isso. Eu estou ligado, né? Eu estou ligado. Você sabe que a mãe é o único ser que não pode virar para o filho e falar assim, você não nasceu grudado em mim, É. né? Porque nasceu, né? Assim, Todo mundo nasce grudado na mãe, é. né? Mas na nossa vida espiritual, vamos dizer, Deus nessa figura feminina, já que ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, Deus nessa figura feminina, ele usa a parábola da videira para mostrar que nós só temos vida enquanto estamos ligados a ele. Né? Não existe vida separada de Deus. Né? Quando nós nos separamos de Deus, naturalmente nós entramos num processo de morte. Né? Então, por que a morte é um processo? Para dar a oportunidade de reconciliação. A morte é um processo como uma planta que está numa terra, né? Como um peixe que está na água. Você tira a planta da terra, ela entra em processo de morte. Se você não coloca de volta na terra, ela morre. Mas ela tem um processo. Você tira o peixe da água, ele entra no processo de morte. Se você não voltar para a água, ele morre. A mesma coisa é Deus. Você sai de Deus, você está no processo de morte. Morte espiritual é o que a gente está falando. Morte para a vida eterna. Você está no processo de morte. Agora, Deus te deu até 120 anos para você se reconciliar, para você voltar com Ele. Agora, lembrando que a maioria não chega nessa idade, não. Então, tem que reconciliar antes, né? A questão é, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Então, o ideal é que eu busque hoje, né? Que eu busque hoje. E em qualquer momento que eu buscar, Deus está aberto, Ele está disponível, né? Para aquilo que nós precisamos fazer para reconciliar. É aí que vem a palavra religião. O religar a Deus, né? Então, assim, Deus não é religioso no sentido denominacional, mas existe a religião. O que é a religião para Deus? A religião é Cristo. É Ele que nos faz essa religação do que foi perdido. Ele que cobriu o abismo, né? Que havia entre nós e Deus. Exatamente. É o que João fala no Evangelho. Né? Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, Jesus é a nossa religião com Deus. É Ele que nos religa, de fato, a Deus, e depois Paulo vai explicar isso, vai falar através do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Tiago também vai falar disso. Nós temos livre acesso ao Pai das luzes, né? Pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, do sangue de Jesus, que nos justifica do pecado, né? Ele cuida do nosso pecado mediante confissão, né? Arrependimento e conversão. Temos que mudar o rumo da nossa vida, né? Mudar o rumo. Muitas vezes precisa mudar cada dia, né?
Cada dia temos que mudar, porque nós fazemos tudo errado. Todo dia fazemos coisas erradas, né? Então, Então, ao longo da vida, graças a Deus, nós vamos aprendendo a acertar, né? A gente vai acertando vai. de uma maneira melhor, né? Mas são os nossos desafios. Nós temos grandes desafios aí a serem cumpridos, né? E, infelizmente, isso faz parte da nossa humanidade. Então, é um desafio, né? Do Senhor, da supremacia do Senhor, né? Na história nossa, né? É um desafio para nós. Sim. A questão é que a supremacia do Senhor, ela é um fato, né? Agora, a supremacia do Senhor na minha vida é uma decisão pessoal. Eu que tenho que decidir fazer isso. Deus nos deu livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio faz o quê? Nos dá a oportunidade de escolha, né? escolha. Deus não invade. O que Jesus fala? Eis que estou à porta E bato. e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Mas se alguém abrir, eu não vou arrombar a porta. Quem arromba é o inimigo, né? Muitas vezes, né? O ladrão. Muitas vezes, mas não está nem precisando mais, porque para o inimigo o povo abre a porta. Né? Para o inimigo, o pessoal já coloca um portão automático, né? Porque ele também não quer ter trabalho, né? Ele só aciona o controle remoto e já levanta o portão da garagem e fala, pode entrar com o carro e tudo. Né? Mas que bom nós termos essa perspectiva, né? De ter uma vida do jeito que Deus deseja, né? Boa, agradável, perfeita na presença de Deus. Deus abençoe. Nós estamos concluindo mais um programa. Que bom que você esteve conosco, que você aprendeu do amor de Deus, né? Que hoje, se você for à igreja hoje à noite, você tem uma nova perspectiva, não é? Exatamente. Né? Nós também teremos culto nos 2 templos hoje à noite e convidamos você, se você quiser participar do nosso culto, lá no Brasilândia, é a Rua Padre José de Anchieta, número 136, bem em frente à Escola Guilherme Tameric. E se você mora mais perto do centro, na Rua Visconde do Rio Branco, número 771, também os nossos irmãos estarão adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos concluir com uma oração, pedir para o pastor concluir com essa oração. Sim, e eu só vou deixar para vocês enfatizado esta frase. Não há nada que você faça que possa diminuir o amor de Deus à sua vida. E nem há nada que você faça que possa aumentar o amor de Deus. Agora, procure na sua postura de vida não decepcionar, não trazer tristeza ao seu Pai Celeste. A palavra de Deus, ela nos recomenda, não entristeçais o Espírito, né? Não entristeçais. Deus, ele quer se alegrar com a sua conduta de vida e ele quer ver você alegre, feliz, partilhando a vida com ele. Que bom, né? Amém por isso, né? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos cuidados e bênçãos e em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos de um modo muito especial sobre todos aqueles que nos acompanham, que tenhamos uma boa reflexão na tua palavra, que cresçamos em conhecimento e sejamos guiados pelo teu Espírito e o teu poder para que vivamos de maneira que nossa vida seja agradável a ti. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo, uma excelente semana e que nós tenhamos uma semana na presença de Deus. Amém por isso. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.